Olá, estamos aqui para mais uma transmissão ao vivo. Que Deus continue abençoando a todos. Bom, nós anunciamos para vocês que o bispo João Leite iria confessar o seu pecado numa reunião de quinta-feira, que seria na quinta-feira. Mas a cúpula da instituição se antecipou e colocou uma nota ontem, falando a respeito do bispo João Leite, e o bispo João Leite também gravou um vídeo com a sua esposa, Carla, do lado. Algo que eu julgo totalmente desnecessário, essa exposição que a cúpula da IURD faz com que alguns passem. Bom, mas ninguém fica feliz com isso, com esses acontecimentos, principalmente porque envolvem pessoas, envolvem famílias. E eu sei exatamente o que o João Leite e a esposa estão passando, porque eu passei por isso, né? Eu vivi isso. Mas o que a cúpula da IURD não passa para você? O que eles não falam para você? Bom, primeiro que o João Leite, ele não confessou. Ele foi também descoberto. Uma esposa que confessou, que falou. Aliás, o que aconteceu também no meu caso. Eu também fui descoberto. Aliás, até no caso de Davi também foi descoberto. Mas, então já começa por aí, né? Não foi uma confissão espontânea. Agora, se o Bispo Macedo é uma pessoa tão séria como se diz, por que essa exposição para alguns e não para outros? Por que esse tratamento para uns e não para outros? Por exemplo, por que o Gonçalves ainda está na obra e não passou por essa exposição? Ora, eu lembro que em 2013, foi em abril de 2013, você pode pesquisar isso na internet. Em abril de 2013, eu estava na Venezuela. Então, eu recebi um telefonema do Clodomir, dizendo: Alfredo, vem para São Paulo, porque o bispo quer falar com você, o bispo Macedo quer falar com você, e vem com a Tereza. E venha logo. Isso acho que foi numa sexta-feira, e eu já viajei no sábado, parece, uma coisa assim. Mas antes de viajar, eu peguei o telefone e liguei para o Gilberto Abramo. Tinha muita amizade com o Gilberto Abramo, bispo Gilberto Abramo, e que hoje é deputado estadual em Minas Gerais. E falei para ele: olha, o bispo Macedo está me chamando em São Paulo.
você sabe se vai ter alguma reunião, se vai ter alguma coisa? Ele disse assim para mim: eu acho que você vai assumir a Record, porque o Gonçalves, o bispo Gonçalves, deu um problema com uma repórter. Ou seja, ele se relacionou com uma repórter na Record. E depois isso veio tomando uma proporção na mídia de que um executivo da Record havia se relacionado, um bispo da Record havia se relacionado com uma repórter. Claro que o bispo Macedo, ele faz contas. Entre o Gonçalves e o Alfredo, ele preferiu, claro, evidente, preservar o Gonçalves. Porque o Gonçalves é mais antigo. O Gonçalves, por exemplo, ele teve na viagem da Colômbia, que o Carlos Magno fala, que trouxeram dinheiro para a compra da Record. Um dinheiro do tráfico. E outras coisas que o Gonçalves sabe. Então, por que expõe alguns e não expõe outros? Por exemplo, o Carlos Rodrigues, o bispo Carlos Rodrigues. O Carlos Rodrigues, o bispo Carlos Rodrigues, ele teve envolvimento com a secretária do partido. Até então, naquela época, o PL. Mas por que tiraram ele? Não foi por causa desse relacionamento com a secretária. Foi porque ele estava envolvido na corrupção do Mensalão e todas as emissoras divulgaram. Mas o Rodrigues continua lá. Aliás, o Rodrigues hoje, ele tem muito mais dinheiro do que ele tinha antes. Porque ele continua sendo mantido pela instituição. Cadê o Darlan? Cadê o Guaraci? Né? O bispo Paulo Roberto Guimarães. O bispo Macedo sabe de todos esses e outros mais. E por que expõe uns e não expõe outros? E por que alguns são punidos de forma diferente? Porque se fosse um pastor comum, por exemplo, e existem vários casos desses, o pastor simplesmente é mandado embora. Vários pastores ou ex-pastores podem confirmar isso. Então, o bispo Macedo, ele não é um homem justo. Ele é um homem interesseiro. Ele sabe perfeitamente que o João Leite tem muitas informações. O João Leite tem muitas informações. O João Leite, por exemplo, ele sabe, e os pastores na África, na Angola também sabem, da morte do pastor Abel, que estava levando dólares de Angola para a África do Sul, passando por Namíbia. Os pastores na Angola, na África, sabem disso. E o que foi falado é que esse pastor estava roubando a igreja, ou que esse pastor estava em alta velocidade, ou na verdade não. Ele estava levando dólares para a África do Sul, para o bispo Macedo levar ou para Portugal ou para outro país. Exatamente isso. Então o João Leite sabe, porque o João Leite, na minha época, era ele que estava
em Angola. E ele que fazia essas remessas de dólares, que hoje se faz de outra maneira, talvez. Já falaram que se faz através de empresas de construções e através da Record, através de pastores que viajam, pegam um grupo de pastores e viajam. Então o Bispo Macedo sabe que o João Leite sabe de tudo isso. O João Leite sabe tudo isso. Então, e o João Leite também sabe que nesse momento, se ele é uma pessoa que pelo menos está arrependida nesse sentido, talvez agora o que ele queira é salvar o casamento dele. Que foi o que aconteceu comigo. Na época, quando aconteceu comigo, o que mais estava me preocupando era salvar o meu casamento. Salvar o meu casamento. Então, a mesma conversa que o João Leite talvez esteja ouvindo foi a que eu ouvi. Nós vamos ajudar você. A dona Esté falando com a minha esposa, não, você tem que perdoar ele, ficar com ele. Mas até eu assinar todos os documentos. Porque tinham muitas coisas no meu nome. Rádios, emissoras de televisão, empresas no meu nome. Então, até eu assinar tudo e passar para o nome de outro bispo, eles tinham essa conversa comigo. Nós vamos lhe ajudar. E me deram cargos. Eu já mostrei o documento aqui. Se eu quisesse, eu estaria hoje dentro da instituição ou estaria recebendo. Eu tenho documento. Se pesquisar na prefeitura de Duque de Caxias, está lá o meu nome. Receber sem ir lá. Na época, em 2013, o salário era de R$ 6.800, em 2013. E se eu tivesse lá até hoje, eu estaria bem também, economicamente. Porque eu estaria sem falar mal, né? Como eles dizem, que nós falamos mal, que nós estamos cuspindo no prato que nós comemos. Se eu não estivesse fazendo denúncias, estivesse lá, estaria tudo certo para eles. Como é o caso do Rodrigues, né? E de outros que saíram também, que não falam nada. E que sabem das coisas, mas não falam. Cadê o Marcos Pereira, por exemplo? Se o bispo é um homem tão sério, o Bispo Macedo, da instituição, uma instituição tão séria, cadê o Marcos Pereira? Que foi delatado 3 vezes por receber propinas da Odebrecht, da JBS. Cadê ele? Renunciou o cargo de ministro e cadê? Tá lá, é outro também que sabe de muitas coisas, e está lá protegido pela instituição. Então, isso aí eles não vão contar para os membros. Isso aí eles não vão contar para os membros. Então, o Bispo Macedo deve estar tratando o João Leite assim, como se fosse uma bomba que nós vamos tentar aqui segurar. Visto que as denúncias, não apenas minhas,
mas de outros, do Natan, Marcelo Roque, Profeta Nervoso, outros que estão denunciando, e pessoas lá dentro mesmo que estão denunciando, como era o caso daquele pastor atual que se vestia de palhaço para denunciar. Como nós nos antecipamos no caso do João Leite, então eles não tiveram como esconder. Eles não tiveram como esconder. Agora, em relação a você, João Leite, se você realmente está arrependido, e se a sua confissão foi uma confissão de arrependimento, você não pode apenas confessar o seu pecado de adultério. Você deveria vir e falar também da evasão de divisas, do terreno que se faz extração de diamantes em Angola. Você deveria falar isso também. E mais, no seu vídeo você diz que a Universal vai levantar você. Olha, essa instituição, em alguns casos, ela nos torna piores do que nós éramos. Exatamente isso. Ela nos torna piores do que nós éramos. Eu coloquei um áudio de um obreiro, policial militar do Rio de Janeiro. Chegou na instituição, se tornou obreiro e foi convidado para fazer parte de um grupo de policiais que, se fosse preciso até matar em nome da instituição, mataria. Porque foi essa proposta que ele recebeu. Coloquei já o áudio aí dele. Então, João Leite, você diz que vai continuar na instituição. Certamente você deve ter algum pé de meia. Ou vão dar algum cargo para você. Das duas, uma. Ou você fez um bom acordo com o Bispo Macedo, e aí depois nós vamos ver o padrão de vida que você vai levar. Qual é o padrão de vida que você vai levar? Ou então o Bispo Macedo mais uma vez está lhe usando. Como sempre lhe usou. Ou você se deixava ser usado, inclusive por causa da sua cor. Então, o Bispo Macedo sempre lhe colocou no Rio de Janeiro, Bahia, África, né? Então, se você realmente está arrependido, você não deveria só confessar o pecado do adultério, que na Igreja Universal eles dizem que pune tão severamente, que nós sabemos que sempre há 2 pesos e 2 medidas. Mas você deveria falar também das outras coisas. Então, a gente não fica feliz com isso, principalmente por causa de pessoas que, envolvidas. Nós ouvimos dizer que um dos pastores, ele até bateu na mulher, agrediu a mulher fisicamente, quando tomou conhecimento.
Então ninguém fica feliz com isso. Mas o que nós estamos aqui querendo alertar, inclusive você que é membro da instituição universal, você que é obreiro, você que é jovem, eu vou dizer para você, Deus já saiu daí há muito tempo. O Bispo Macedo não quer acreditar nisso. O Bispo Macedo não quer aceitar isso. Mas Deus já saiu daí. E a cada dia que passa, coisas piores vão vir à tona. Coisas piores vão vir à tona. Não adianta o pacto que o Bispo Macedo tem com as emissoras de televisão no Brasil, não adianta a bancada política que ele tem, não adianta o poder econômico que ele tem. São insignificantes diante de Deus. Diante de Deus, são insignificantes. Então, na realidade, se o João Leite ele ficar quietinho, não falar nada, ficar quietinho, não abrir a boca, o Bispo Macedo vai sustentá-lo. E é você, obreiro, é você, membro, é você, evangelista, que vai sustentá-lo. Porém, nem os pastores mais acreditam. Nem as esposas mais acreditam na liderança, na cúpula da instituição universal. Ninguém mais acredita. O João Leite, ele sabe de muita coisa. E o Bispo Macedo não quer um outro Alfredo, não quer um outro Natan, não quer um outro Marcelo Roque, não quer um outro profeta nervoso. Então, ele vai, de alguma forma, tentar fazer com que o João Leite fique com a boca fechada. Não fale absolutamente nada. Nós vamos passando mais informações para vocês. Vamos passando mais informações. Eu tenho dito, o anjo da justiça está na terra. E esse império do Bispo Macedo, embora ele não creia nisso, ele não acredite nisso, o Titanic já bateu no iceberg. Nós vamos continuar denunciando a hipocrisia. E num outro vídeo, talvez amanhã, ou no outro vídeo, eu vou falar para vocês a respeito do segredo dos deuses, como é que está a situação em Portugal, do segredo dos deuses. Tá bom? Que Deus continue abençoando a todos vocês e vamos em frente.